Você já sentiu isso? Esse cansaço sutil, ressonante, que não vem do trabalho nem de uma noite sem dormir. O cansaço das tentativas infinitas de ser correta, de ser bonita o suficiente para que ele não desvie o olhar, interessante o suficiente para que ele ouça, conveniente o suficiente para que ele não se esforce, apaixonada o suficiente para que ele não se entedie. Você se constrói tijolo por tijolo, como uma vitrine ideal, escolhendo as palavras certas, as roupas certas, os sorrisos infalíveis. Você se torna uma obra de arte criada para um único espectador. E então, quando você está sob os holofotes, perfeitamente montada e impecável, você percebe algo estranho. Em vez de se aproximar, ele começa a se afastar. Em vez de um apego profundo, você recebe uma distância educada. Em vez de admiração, o hábito. Seus esforços, sua energia, sua disposição para ser tudo para ele, tudo isso parece se dissolver no ar, e você começa a ser vista como algo garantido. Como um móvel bonito no quarto. Ele está lá, está em seu lugar, mas ninguém mais pensa nele. Por que isso acontece? Porque quanto mais você tenta agradá-lo, quanto mais abertamente demonstra seu interesse, menos ele parece te valorizar de verdade. Esta pergunta atormenta as mulheres há séculos. E a resposta para ela é uma verdade perturbadora e desconfortável que psicólogos como Carl Jung descobriram ao olhar para os cantos mais sombrios da alma humana. O caminho para o interesse mais profundo dele, quase inconsciente, não passa por tentativas de agradar, nem pela sedução. Ele passa por uma provocação sutil, quase invisível. E não se trata de ser maldosa, de jogos baratos ou de fazê-lo sentir ciúmes. Trata-se de uma profunda reestruturação psicológica que mudará não ele, mas você. É uma mudança que o fará ver em você não apenas a mulher que ele deseja, mas um enigma que sua alma não conseguirá parar de decifrar. Porque por mais paradoxal que pareça, o coração masculino não é atraído pela mulher ideal. Ele é atraído pela mulher real. E uma mulher real é sempre um pouco provocadora. Vamos parar por um momento e entender o que é sedução no sentido de que estamos falando. Não é um flerte leve, não é uma dança de olhares brincalhona. É um estado psicológico profundo, no qual a mulher tenta com todas as suas forças merecer o amor. É uma tentativa desesperada de provar seu valor, de negociar por atenção, de obter aprovação. Toda a sua energia neste momento não está direcionada para dentro, para si mesma, mas para fora, para ele. E em seus olhos, em cada gesto, em cada palavra, transparece uma pergunta muda e desesperada. E então, o que você acha de mim? Sou boa o suficiente? Por favor, diga que gosta de mim. Esta é a energia da carência. E um homem, mesmo o menos perspicaz, a percebe em um nível instintivo, quase animal. Ele pode não entender isso com a cabeça, mas sua alma sente. Você está tentando agradá-lo. Neste momento, você coloca uma máscara, a máscara da mulher ideal. Você esconde tudo o que pode parecer inconveniente para ele. Sua discordância da opinião dele, seus hobbies estranhos, sua necessidade de silêncio, sua tristeza, sua raiva. Você mostra a ele apenas uma versão polida e brilhante de si mesma, aquela que está sempre de bom humor, sempre pronta para um encontro, sempre compreensiva e sempre perdoa. Você se torna previsível. E aí reside a principal armadilha. Por que isso não funciona a longo prazo? Porque a previsibilidade é a assassina da atração. A psique masculina, em sua essência, está programada para superar, para decifrar, para conquistar. Quando você coloca todas as cartas na mesa desde o início e mostra que está disposta a tudo pela atenção dele, você o priva desse trabalho interno. Você o priva do enigma. Ele vê diante de si um livro aberto que pode ser rapidamente folheado e colocado na prateleira. O interesse se apaga porque não há mais nada a decifrar. Ele consegue o que deseja sem o menor esforço interno. E o valor desse prêmio, aos olhos dele, tende a zero. Ele não investiu em você sua energia, seus pensamentos, suas dúvidas, e, portanto, você não se tornou parte do mundo interior dele.
Mas a ação mais destrutiva que este jogo de sedução exerce não é sobre ele, mas sobre você. É um suicídio lento, mas certo, da alma. Isso esgota. Você gasta uma quantidade colossal de energia para manter a fachada, para controlar suas reações, para reprimir seus verdadeiros sentimentos. Cada vez que você concorda com algo que não quer, você comete uma microtraição a si mesma. Cada vez que você fica em silêncio para não provocar uma discussão, você corta um pedaço da sua personalidade. Cada vez que você ri de uma piada dele que lhe parece boba, você perde o respeito por si mesma. Você, lenta mas firmemente, perde seu eixo interior. Sua própria voz se torna cada vez mais baixa, até ser completamente abafada pelo eco dos desejos e expectativas dele. E um belo dia você acorda e percebe que não sabe quem você realmente é sem ele. Sua autoestima depende completamente do humor dele, da ligação dele, do olhar de aprovação dele. Você caiu em uma prisão que construiu com suas próprias mãos, e o nome dessa prisão é o desejo de agradar. E a saída dela passa por um caminho corajoso e assustador, o caminho da provocação. Antes de prosseguirmos, vamos colocar os pingos nos is. Quando digo provocação, quero que você jogue fora todas as imagens habituais. A verdadeira provocação não são escândalos sem motivo. Não são tentativas de causar ciúmes com fotos com outros homens. Não são comentários ácidos nem agressão passiva. Não são manipulações baratas de revistas femininas. Não é uma tentativa de machucá-lo ou fazê-lo sofrer. Tudo isso é apenas a continuação da mesma energia de carência, apenas em um invólucro diferente e feio. É um grito. Note-me, mesmo que para isso eu tenha que te ferir. A verdadeira e profunda provocação é algo completamente diferente. Não é uma ação direcionada a ele. É um estado direcionado a si mesma. A provocação é a demonstração calma, confiante e inabalável de sua integridade e de sua individualidade. É quando sua vida é tão cheia, interessante e importante para você mesma, que um homem deixa de ser seu único centro. Sua felicidade, sua estabilidade, sua autopercepção não dependem mais da aprovação dele, da presença dele ou do amor dele. Ele é uma adição maravilhosa, importante, mas ainda assim uma adição ao seu mundo, e não sua fundação. Vamos analisar isso com exemplos muito simples e cotidianos, para que você sinta essa energia. Provocação intelectual. Isso nem significa discutir por discutir. Significa ter sua própria opinião e não ter medo de expressá-la. Quando ele compartilha seus pensamentos sobre um filme, política ou uma situação da vida, você não acena automaticamente, tentando agradá-lo. Você ouve, processa e diz calmamente: pensamento interessante. Mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. E então expõe seu ponto de vista. Não de forma agressiva, não com o objetivo de convencê-lo, mas simplesmente como um fato, como um dado. Neste momento, você deixa de ser o eco dele e se torna uma unidade intelectual separada. Você cria uma leve tensão psicológica que faz o cérebro dele trabalhar. Isso intriga, isso desperta respeito, provocação emocional. Isso não é um jogo de aproxima-afasta. É uma consequência natural de sua vida plena. Você não é obrigada a estar disponível para ele 247. Você não larga tudo o que está fazendo para responder a mensagem dele em 1 segundo. Não porque você está deliberadamente fazendo uma pausa, mas porque você pode realmente estar ocupada. Absorta na leitura de um livro, trabalhando em um projeto, encontrando uma amiga, praticando esportes. Seu tempo e seu envolvimento emocional são um recurso valioso. É um prêmio que ele recebe, não um dado que lhe é devido por padrão. Quando você não pode se encontrar, você não se desculpa culpada, mas diz calmamente: hoje não vai dar, tenho outros planos, vamos em outro dia. Isso mostra que você tem sua própria vida, e ele não é o único componente dela. Provocação de valores. Este é, talvez, o nível mais profundo. É quando você tem sua própria paixão, seus próprios hobbies que existem independentemente dele. Talvez você escreva poemas, talvez você estude a história de civilizações antigas, talvez você faça trilhas nas montanhas ou pinte em seda.
algo que para ele pode ser completamente incompreensível e estranho. Você não tenta envolvê-lo nisso, não tenta provar a ele a importância do seu hobby. Você simplesmente vive isso. Isso cria aos olhos dele um mundo seu, separado, misterioso, quase sagrado. Um mundo ao qual ele não tem acesso direto. E é exatamente isso que gera nele o desejo mais forte de pelo menos espiar por essa porta entreaberta. Carl Jung diria que dessa forma, a mulher deixa de ser apenas uma tela na qual o homem projeta sua imagem ideal, sua ânima interior. Ela para de tentar corresponder ao sonho dele. Em vez disso, ela se torna uma realidade separada e viva, que desperta sua própria alma. Ela se torna um enigma psicológico. Ele olha para você e o inconsciente dele começa a fazer perguntas. Quem é ela realmente? O que a move? No que ela pensa quando olha pela janela? Por que ela está sorrindo? Que mundo é esse em que ela vive quando não estou por perto? E este interesse, nascido das profundezas de sua alma, é 1000 vezes mais forte do que qualquer atração superficial. Sua consciência e seu inconsciente são atraídos por você para decifrar este mistério. E este trabalho da alma é o começo de um apego verdadeiro e profundo. Seria uma mentira dizer que este caminho é simples. Parar de agradar e começar a simplesmente ser é talvez um dos atos mais corajosos que uma mulher pode decidir tomar. Exige uma coragem incrível, porque tudo ao redor, sociedade, cultura, criação, experiências passadas ruins, te ensinou o oposto por décadas. Ser uma boa menina, ser conveniente, dócil, quieta, não se destacar, não exigir, não entrar em conflito. Seu valor desde a infância foi atrelado ao quanto você agradava aos outros, e agora lhe é proposto destruir essa fundação. Este caminho não é nada menos que um encontro com seu lado oculto, sombrio. Jung chamaria isso de integração da sombra. Falando de forma simples, é o processo no qual você deve conscientemente encontrar, aceitar e até mesmo amar aquelas partes de si mesma que você se acostumou a considerar ruins e a esconder cuidadosamente dos outros e até de si mesma. Que partes são essas? É o seu egoísmo saudável, o direito de colocar suas necessidades e seu conforto em primeiro lugar, pelo menos às vezes. É a sua capacidade de dizer um não firme e calmo, sem sentir culpa. É a sua raiva, que é um sinal de que seus limites foram violados. É a sua verdade inconveniente, sua opinião diferente da maioria. É a sua necessidade de solidão. É a sua preguiça. É a sua vulnerabilidade. Tudo aquilo que não se encaixa na imagem brilhante da mulher ideal. Essa sua sombra não é o mal. É a fonte de sua força colossal, imprevisível e viva. É o que te torna real. É o que te torna interessante. Mas assim que você pisa neste caminho, uma tempestade se levanta por dentro. O crítico interno, alimentado por anos de insegurança, desperta e começa a gritar com as vozes de seus pais, ex-parceiros, da sociedade. Surge um medo pegajoso e paralisante. E se ele não gostar de mim assim? E se ele me achar egoísta e for embora? E se eu ficar sozinha? Talvez seja melhor ser conveniente e com alguém do que real. Mas sozinha? Esse medo é o principal guardião no limiar da sua prisão psicológica. Sua tarefa é não te deixar sair para a liberdade. Ele vai te convencer de que ser você mesmo é perigoso, que é melhor um pássaro na mão, mesmo que numa gaiola, do que 2 voando. E muitas mulheres nesta fase desistem. Elas se assustam com esse desconforto interno e recuam para o papel familiar e seguro daquela que sempre agrada. Mas se você encontrar em si a força para suportar esta tempestade, se você se permitir ser má aos olhos dos outros, se você escolher a sua verdade em vez da aprovação alheia, um milagre acontecerá. No início, será estranho. Dizer não será fisicamente difícil, como se a língua não se movesse. Expressar sua opinião será assustador, o coração vai bater forte. Mas depois da primeira, segunda, terceira vez, você sentirá algo que nunca sentiu antes. Uma sensação de libertação incrível. Como se correntes invisíveis que você usou a vida toda tivessem caído dos seus ombros. De repente, você entenderá que o mundo não desabou.
que aqueles que realmente te valorizam permaneceram por perto, e aqueles que foram embora não valorizavam você, mas a sua conveniência. E esta é a maior descoberta. Você começa a me entender em um nível celular. Seu valor não depende de um homem. Ele simplesmente existe. É absoluto. Este é o caminho para a integridade, o caminho para se tornar você mesma. E quando uma mulher se torna íntegra, ela se torna um ímã. Não porque ela tenta atrair, mas porque ela irradia uma energia de completude. E essa energia é a provocação mais forte de todas. Quando você muda tão profundamente, o mundo ao seu redor também muda. E, em primeiro lugar, a atitude dele muda. Isso não acontece de uma vez, não com um estalar de dedos, mas acontece de forma inevitável. O interesse superficial dele, baseado na aparência ou na conveniência, é substituído por algo muito mais profundo: o fascínio. Ele começa não apenas a te querer, ele começa a te respeitar. Ele de repente percebe que você não é apenas uma função, não apenas uma amante bonita, não apenas uma dona de casa cuidadosa. Você é uma personalidade separada, um universo separado, complexo, às vezes incompreensível, mas incrivelmente interessante. Ele vê que você tem seus próprios princípios, seus próprios limites, seu próprio mundo. E ele começa a entender subconscientemente que pode te perder, que você não se agarrará a ele a qualquer custo, que se ele não te valorizar, você se virará calmamente e seguirá seu caminho, porque você tem para onde ir. É essa consciência, a consciência da sua autossuficiência, que desperta nele os instintos mais antigos e mais fortes, mas já não em um nível primitivo. Seu instinto de caçador e conquistador passa para um plano psicológico mais elevado. Ele não quer apenas possuir seu corpo, ele quer entender sua alma. Ele começa a investir, ele começa a se esforçar, ele começa a pensar em você, a analisar suas palavras, a tentar merecer seu tempo e sua atenção, porque ele sente: o que se consegue sem esforço não tem valor, e você é um valor. Mas sabe qual é o principal paradoxo? No momento em que você adquire essa força, o interesse dele deixará de ser seu objetivo principal. O prêmio principal que você recebe neste caminho não é ele, é você mesma, a redescoberta de si mesma. Você se torna a dona completa e absoluta de sua vida. A solidão deixa de te assustar, porque se torna incrivelmente interessante estar consigo mesma. O silêncio deixa de ser um vazio assustador e se torna um espaço de recursos para a criatividade, reflexão e crescimento. E então, a partir desse estado de plenitude, podem nascer relacionamentos verdadeiramente saudáveis e profundos. Não será mais a união de duas metades feridas tentando tapar seus buracos internos uma com a outra. Será a união de duas personalidades íntegras e autossuficientes que decidiram caminhar pela vida juntas porque se sentem bem lado a lado e não porque se sentem mal sozinhas. São relacionamentos construídos sobre a base da liberdade, confiança e respeito mútuo, e não sobre a base da dependência, controle e medo. É um amor que expande, não que limita. Um amor que dá asas, não que coloca grilhões. E ele só é possível quando você para de seduzir e começa a viver. Então vamos resumir. Pare de tentar ser o sonho dele e comece finalmente a se tornar sua própria realidade fascinante. Pare de construir seu valor em torno da aprovação dele e encontre-o dentro de si mesma. A atração verdadeira e magnética, que não se apaga com o tempo, não é o resultado de truques e técnicas. É apenas um efeito colateral de sua própria integridade, de sua coragem de ser real. Se esta mensagem despertou em você, aquela que está cansada de fingir e de jogar segundo as regras dos outros, se você sentiu uma ressonância interna com esta verdade desconfortável, mas libertadora, não deixe esse impulso se apagar. Compartilhe este vídeo com aquela mulher que você sente que precisa se lembrar de sua própria força e de seu mundo interior. Dê um like, não por hábito, mas como um sinal consciente de que você está escolhendo um novo caminho, o caminho para si mesma, e inscreva-se para continuar esta jornada profunda e honesta. Porque aqui não aprendemos a agradar aos outros, aqui aprendemos a ser nós mesmas.